Boa noite a todos. Nós, com a graça de Deus e com a sua ajuda, propomos-nos fazer uma viagem que irá durar várias semanas. Nessa viagem de estudo, iremos nos debruçar sobre a vida, o caráter, os defeitos e os feitos dos 12 apóstolos. E hoje iremos fazer uma breve introdução, iremos falar acerca de algumas coisas em que eles eram diferentes uns dos outros, algumas coisas que eles tinham em comum, e o modo como o Senhor começou a agir, a atuar na vida de cada um deles e de todos eles. Quanto às diferenças, podemos pensar como eram diferentes na sua proveniência. Um deles era Zelota, que era alguém que pertencia ao movimento político-judaico, um partido político, por assim dizer, que incitava o povo judeu a combater os romanos pela força das armas, para os expulsar do seu território. Outros eram cobradores de impostos e pensa-se que 7 deles eram pescadores. Quanto à sua personalidade, eles também eram diferentes. Havia apóstolos como Pedro, que era extrovertido. Havia outros que eram cautelosos no seu falar, e vemos esse exemplo em André. Outros tinham uma propensão natural para duvidar, e elegemos Tomé como exemplo disso. Mas tinham muitas coisas em comum. Uma delas, por exemplo, era esta. Usando a linguagem de Paulo, eles não eram sábios segundo a carne, não eram poderosos, nem eram de nobre nascimento. Quem olhava para eles não apostava um chave para que, a partir daquela matéria-prima, se pudesse construir algo que fosse glorioso, que fosse notável, algo que os levasse para um patamar de notoriedade. Mas isso foi possível, isso aconteceu, isso tornou-se verdade e real. E eles tornaram-se arautos de uma mensagem nova, de uma mensagem gloriosa. E aquilo que eles semearam, outros foram colhendo ao longo dos anos. E, por exemplo, passados poucos anos, numa cidade em Tessalónica, atual Grécia, que distava de Jerusalém, que foi o epicentro de onde isto tudo começou, uma distância de 2.420 km. Alguém disse acerca daqueles que tinham dado ouvidos à mensagem destes 12 apóstolos. Alguém disse a respeito de alguns: esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. As sementes lançadas por estes apóstolos perduraram, resistiram ao tempo, à perseguição. Os primeiros cristãos, como sabemos, foram queimados em praças públicas, lançados às feras, as suas carnes dilaceradas para gáudio e divertimento da população de Roma, ao presenciarem alegremente e divertidamente aquilo que os primeiros cristãos sofriam debaixo das garras das feras no Coliseu de Roma. Eles tinham outra coisa em comum. Eram lentos e tardos para compreender e para aprender. Jesus teve que lhes dizer várias vezes: vós ainda não sabeis. Eram tardos para crer. E Jesus disse-lhes: ainda não tendes fé. Depois da primeira multiplicação dos pães, em que quase 5.000 pessoas foram alimentadas com pão e peixe, a partir de 5 pães e 2 peixes, e depois de terem comido bem, mesmo assim sobraram 12 cestos, não com um pouco de pão e de peixe no fundo de cada um desses cestos, mas a Bíblia diz que esses 12 cestos estavam cheios de peixe e de pão. Pois bem, na noite a seguir a esse milagre, eles estão num barco a atravessar o mar, e levanta-se uma grande tempestade, e Jesus caminha sobre as águas na direção deles. E eles pensaram que Jesus que era um fantasma, ficaram perturbados. E a Bíblia diz-nos que eles deram grandes gritos. E depois explica, porque não tinham compreendido o milagre dos pães
Antes o seu coração estava endurecido. Tinham estas coisas em comum. Não eram humildes. Numa certa altura Jesus falava acerca daquilo que iria acontecer futuramente, que ele iria padecer às mãos dos homens, iria morrer. Enquanto isto, eles discutiam entre eles quem era o maior no reino dos céus, quem era digno de sentar à mão direita e à mão à esquerda do Senhor, e cada um deles pensava que seria um desses escolhidos. Mas algo aconteceu. No livro dos Atos, logo ali nos primeiros capítulos, alguém diz acerca deles, ao verem a coragem deles, a intrepidez, a sabedoria acerca das coisas de Deus, a profundidade da sua argumentação. A certa altura, os seus próprios adversários, para não dizer inimigos, disseram e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Que elogio! Para mim, eu não quereria mais nada. Ou que os meus irmãos na fé, os meus amigos, aqueles que contactam comigo, se eles pudessem reconhecer e ver isto em mim, que eu tenho estado com Jesus. Pois bem, viram-me, presenciaram, foram agraciados com o ministério destes homens e reconheceram isto. E se isto foi possível para eles, também é possível para nós. Se para eles houve esperança, para nós haverá esperança. E a nossa primeira lição é esta. Apesar das suas limitações, apesar das suas fraquezas, dos seus defeitos, eles, pela ação, pela presença, pela influência, pelo ensino, pela preparação que o Senhor Jesus lhes permitiu e lhes deu, eles tiveram esperança. O Senhor disse a Pedro: Tu és Simão. Este nome não se coadunava com a pessoa, com a personalidade e o caráter de Pedro. Simão significa ouvinte, aquele que ouve. E aquilo que nós conhecemos de Simão, ele não tinha esta característica. E ele, muitas vezes, quase que não deixava Jesus acabar as frases e precipitadamente ele pronunciava se ele falava, e às vezes erradamente. Mas o Senhor disse: Tu és, tu serás. Tu és Simão, tu serás Pedro. Pedro significa rocha, pedra grande. Isto fala-nos de estabilidade, de firmeza. Hoje o Senhor hoje aponta para cada um de nós e diz: Tu és, mas tu serás. E isto, como disse atrás, isto dá-nos esperança. Tu és tímido, serás corajoso. Tu és um ninguém, serás alguém. Tu és pobre, mas vais enriquecer a muitos. Tu és gago, serás um pregador. E vamos pensar nas etapas que eles tiveram que percorrer para chegarem ao patamar a que eles chegaram. A primeira etapa nós podemos pensar e defini-la como sendo uma chamada para a conversão. Eles ouviram João Batista apontar para Jesus e dizer: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso impressionou-os. E quando Jesus os chamou e individualmente foi dizendo a cada um: segue-me, eles o seguiram. Foi uma chamada à conversão. Tornaram-se discípulos. Mas continuaram na sua faina, nos seus empregos, continuaram a pescar, e sempre que podiam estavam com Jesus, ouviam-no, e aquilo que Jesus ia dizendo, com certeza que ia colocando sementes no seu coração, ia abrindo as suas mentes, incentivava-os a algo maior, que era possível algo glorioso nas suas vidas, e marcantes para eles e para aqueles que estavam por ali. A segunda etapa, foram escolhidos para pertencerem ao círculo próximo de Jesus. E durante uma noite Jesus orou, e na manhã seguinte estavam muitos discípulos ali reunidos, e ele apontou para cada um e escolheu 12, a quem chamou apóstolos. Depois a terceira etapa é o nosso versículo de eleição. Nós lemos em Marcos capítulo 3, versículo 13: subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele
e para os enviar a pregar, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Jesus, nesta altura, já ia mais ou menos a meio do seu ministério público. Já se tinham passado os 18 meses que ele tinha começado esse ministério. E então, durante o último ano e meio do seu ministério público, por assim dizer, ele está um curso intensivo. Ele aproveitou cada dia, cada momento, cada experiência. Mesmo depois, mais tarde, depois de ele ter ressuscitado, antes de subir ao céu, ele esteve 40 dias na terra e aproveitou para falar e para ensinar os discípulos nas coisas que diziam respeito ao reino de Deus. Foram chamados para o ministério e Jesus disse: "E sereis minhas testemunhas", a começar em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Foram chamados também para o martírio. E nós perguntamos, e neste ministério dos 12 tudo foi brilhante? Não houve encolhos, não houve obstáculos, recuos, perdas, negações, sem dúvida. Houve falhas individuais, como Pedro que o negou. Houve falhas coletivas, quando Jesus foi preso, nós vemos então deixando-o, todos fugiram. Mas as suas vidas e o trato que Jesus teve com eles dizem-nos, ensinam-nos que apesar dos nossos fracassos, quedas, é possível recomeçar, porque o justo pode cair 7 vezes, mas levantar-se-á, porque o Senhor o levantará. E eles levantaram-se. E levantaram-se por aquele que se levantou na terra e morreu por nós na cruz do Calvário. Se esses 12 homens, tirando Judas Iscariotes, que foi substituído por Matias, puderam e foram usados pelo Senhor, apesar de serem o que eram, nós também o poderemos ser. E acerca de cada um de nós, hoje o Senhor também pode dizer: tu és, tu serás. Se calhar aos olhos dos homens, tu és pouco ou nada, mas tu serás alguém, serás discípulo, serás apóstolo, tu és, tu serás. O Senhor te abençoe.